Olá, aqui é o professor Odair e vamos ver hoje a equação da reta em GA, em geometria analítica. Então a ideia é a seguinte: eu tenho dois pontos num plano cartesiano, dois pontos A e B. E existe uma reta, sempre tem uma reta, basta dois pontos para definir uma reta. Então, por esses dois pontos, eu consigo fazer com que uma reta passe por elas. Dessa forma que é assim, olha. Pego o ponto pelos dois pontos e passa a reta. Então tá aí, tá definido uma reta. Agora, como é que eu vou encontrar a equação dessa reta? Nós já vimos que um ponto qualquer, três pontos quaisquer, para estarem alinhados, quer dizer, se eu pegar um ponto qualquer dessa reta, vamos chamar esse ponto de ponto P, pode estar entre as duas ou fora, tanto faz. Vamos chamar aqui, olha, ponto P. Esse ponto P aqui é o chamado ponto XY. Então, esses três pontos, para estarem alinhados, se a gente fizer o determinante desses três pontos completando a última coluna com 1, deve ser igual a 0. Ou seja, esses três pontos estarão alinhados quando o determinante desses três pontos completando a última coluna com 1 for igual a 0. Nós vamos fazer agora e vamos ver como é que fica. Olha, aqui eu tenho dois pontos A e B. Esse ponto A aqui, ele é o ponto 1, 1. Então, esse ponto A é o ponto 1, 1. E o ponto B aqui é o ponto 5, 4. Ok? Então, temos três pontos alinhados. Nós fazemos o determinante completando a última coluna com 1 e igualamos esse determinante a 0. Da seguinte forma, olha. Primeiro eu coloco esse ponto genérico aqui da reta, x, y. Depois os outros pontos também no mesmo formato, x e y. 5, 4, 1 e 1. Tá vendo que eu tenho duas colunas e três linhas. Para completar o determinante, eu tenho que ter um determinante de ordem 3. Então, eu completo essa última coluna com valores igual a 1 e imponho que o determinante dessa matriz deve ser igual a 0. Tudo bem? Então, vamos lá. X vezes 4 vezes 1, 4x. Y vezes 1 vezes 1, y mais y. Depois, 5 vezes 1 vezes 1, mais 5. Menos, aí vem as diagonais secundárias. 4, 1 vezes 1 vezes x, mais x. E depois 5x vezes 1, 5x. Desculpa, 5y. E isso deve ser igual a 0, porque esse determinante deve ser igual a 0. Beleza, então nós vamos ficar com 4x menos... Bom, vamos tirar primeiro esse parênteses aí, para depois a gente agregar os termos semelhantes. Aqui vai ficar menos 4, menos x e menos 5y. Isso daqui igual a 0. Então, vamos colocar o x primeiro. Vai ficar 4x menos x. 4x menos x, 3x. Y menos 5y vai ficar menos 4y. E depois 5
menos 4, que vai ficar 1. Mais 1 igual a 0. Tudo bem? Essa daqui é a equação da reta. E ela está no formato ax mais by mais c igual a 0. Tudo bem, pessoal? Até aí? Sem problema nenhum, né? Então, nós temos aqui a equação da reta. Essa está no formato da que a GA trabalha, não na forma de função. Se eu tivesse na forma de função, ela seria y igual a x mais b. Tudo bem. Essa reta, ela trabalha com um determinado ângulo aqui. Esse ângulo aqui nós vamos chamar de ângulo alfa. Esse ângulo alfa, que é essa inclinação, depende do ângulo alfa. E eu vou chamar de coeficiente angular, eu vou chamar de m. E m, que é o coeficiente angular, ele é igual... Deixa eu acertar aqui. Tá. O m é igual a tangente de alfa. Ok? Quem é a tangente de alfa? Vamos ver? Vamos definir aqui. Ó. Eu tenho aqui, esse daqui é um triângulo retângulo, tá? Então eu tenho esse triângulo retângulo, eu tenho em relação a alfa, esse é o cateto oposto a alfa e esse é o cateto adjacente a alfa. Então a tangente de alfa vai ser esse oposto dividido pelo adjacente. Perfeito? Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então veja, pessoal, o cateto oposto eu tenho... O cateto oposto é o YB menos o YA. Se eu estivesse numerando, seria Y2 menos Y1. Dependendo da literatura que a gente for pesquisar, vai ter um ou outro. Como nós colocamos A e B, vamos utilizar a simbologia de A e B. Esse valor aqui vai ser 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Muito bem, pessoal, mas eu vou colocar assim, olha. YB menos YA dividido, então esse daqui é o valor do cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o XB menos o XA. Seria 5 menos 1, que daria 4. XB menos XA. Correto? Então, o coeficiente angular, eu vou chamar essa reta de reta R. Então, poderia dizer assim, olha, o coeficiente angular da reta R. Então, estou dizendo que essa daqui é a minha reta R. Ele é YB menos YA sobre XB menos XA. Que nesse caso aqui seria igual a 4 menos 1 sobre 5 menos 1. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Ou seja, 3 quartos. Tudo bem, pessoal? Esse coeficiente angular, pessoal, esse coeficiente angular é o mesmo que na função do primeiro grau nós estudamos lá, que na função do primeiro grau nós colocávamos a equação da reta ou a função da reta dessa forma, ax mais b, não é isso? Se a gente pegar essa equação aqui e colocar nesse formato,
a gente teria que isolar o valor de y, né? Então, isolando o valor de y, ficaria assim, olha. Menos 4y vai ser igual a menos 3x menos 1. Divido tudo por menos 4. Então, eu vou ter y é igual a menos 3x sobre menos 4, menos 1 sobre menos 4. Menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais. Então, isso daqui seria igual a 3/4 de x mais 1. Ok? Então, nota aqui, olha o coeficiente que ele apareceu aqui, olha. Ele apareceu 3/4 aí. Então, o coeficiente angular aqui, nós estamos dizendo que esse valor aqui, de A, que a gente trabalha na função como sendo o A, y em função de x, que o coeficiente angular da reta é justamente o valor de A. E esse valor de A é a tangente do ângulo alfa. Mas nota bem, pessoal, na nossa equação da reta AX mais BY mais C igual a 0, que nós estamos trabalhando aqui, quando eu isolo o valor de Y, esse valor de A vem para cá negativo. Vai vir assim, exatamente o que nós fizemos lá. Menos AX mais C sobre B. Aqui é uma constante. Vamos, né? Não há tanto estresse em relação a isso. Mas aqui eu tenho o coeficiente angular. Então, eu tenho também que o coeficiente angular da reta, ele é igual a menos A sobre B. Então, eu tenho essas duas equações aqui, que serão para nós fundamentais para a gente desenvolver o nosso estudo da equação da reta. Então, eu tenho o coeficiente angular da reta, m, que ele é definido da seguinte forma. Olha, m é igual a diferença de y sobre a diferença de x. Eu vou simplificar isso e colocando assim, ó, delta y sobre delta x. E m também é menos a sobre b. Ok, pessoal? Então tá. Por enquanto é isso. Na sequência a gente retorna. Até mais, pessoal.